campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, muito especial, os irmãos trabalhadores, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento à leitura do livro Nosso Lar, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos ler o capítulo 11, mas para lembrar o capítulo 9, que tem por nome Problemas de Alimentação, irmãos do umbral tentaram invadir o Ministério da Regeneração. Esse foi já um problema também grandioso nesse momento, E os próprios moradores enfermos, estavam exigindo, fizeram protesto alegando alimentação deficiente. Vejam só como a gente tem necessidade de se desligar, meus amados? Principalmente aquele que tem problema de gula, Se desligar disso tudo daqui para poder, quando desencarnar, estar desapegado às coisas da matéria física, As partes físicas que a gente gosta de comer, nós temos que estar atento para isso, E o capítulo 10, no Bosque das Águas, um lugar muito lindo, que Lísias convidou o André para conhecer, e ele conheceu o aeróbus, um tipo de um ônibus aéreo que leva passageiros. Então nós vamos ler hoje Notícias do Plano. O aeróbus facilita para muitas entidades que ainda não sabem volitar, que não tem ainda essa capacidade, porque isso é aos poucos que vão adquirindo, meus amados. Então tá, notícias do plano. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente, pois conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo à visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém, ainda que não seja possível acompanhá-lo. Clarencio tem poderes para obter ingresso fácil em qualquer dependência. Voltamos ao ponto de passagem do aeróbus, que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Enfervilhava-me o cérebro de úteis indagações, interessado em resolvê-las. Aproveitei um minuto para valer-me do companheiro quanto possível. Toda a curiosidade que ele tinha, de conhecer mais. Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? O mesmo processo, as mesmas características? De modo algum. Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagina a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si, e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros
agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei: partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação do nosso lar visitaram o serviço de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerado que a organização e ministério é mais expressiva como definição de espiritualidade. A gente percebe, né, a organização e a disciplina do nosso lar, né? Dentro de cada ministério, cada posição, um não interfere no outro, só quando precisam que se unem, né? Muito interessante esse trabalho do nosso lar, né? E é uma colônia transitória. Veja que coisa bem linda, né? Muito bem, acrescentei. Não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordens e a hierarquia. Olha só, viu? A disciplina, né? A obediência e a disciplina. Muito lindo esse trabalho. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definitiva no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Vejam só. Ainda volto a reencarnar aqui com todo esse conhecimento para ter mais conhecimento. Que lindo, né? O que é reencarnação, né, meus amados? O que ela nos proporciona? A gente não tem ideia da infinidade desse trabalho em cada um de nós, né? Enquanto eu ouvia as informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Vejam só, 2 ministérios, né? O do auxílio, para aquele que já está melhorzinho, trabalhar, ajudar. E o da regeneração, para recompor, né, a sua caminhada espiritual. Vamos continuar, que está bem interessante. Se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Vejam só, o aprendizado lá também é infinito, né? Cada um dentro do seu conhecimento, dentro da sua cultura, né? Aquilo que ele armazenou nas suas encarnações e na última principalmente, né? Que sempre as últimas são as melhores, né, meus amados? Ali eles são aproveitados. Bendito nosso lar, né? Que prepara as criaturinhas, né? Os espíritos, né? Que estão indo para lá para se refazerem e muitas vezes voltarem a reencarnar ainda para ter condições de ajudar aqui o planeta, né? Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação. E raríssimos em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da União Divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Olha só essa observação do Lísias. Vivemos em círculo de demonstrações ativas.
As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos da comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o da alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transportes e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros, mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. O governador é muito dedicado, né? Mas nunca se ausenta dele do palácio, interroguei. Somente nas ocasiões que o bem público exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona do nosso lar onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidos. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade do grande templo da governadoria, para cooperar com os ministérios da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mistério, priva-se, às vezes, de alegrias sagradas, amparando desorientados e sofredores. Deixaram-nos aeróbus na vizinhança do hospital, onde me aguardava o aposento reconfortador. Em plena via pública, ouvia-se, tal qual observar a saída, belas melodias. Atravessando o ar, notando-me a expressão indagatória, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes do nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores do esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Veja que coisa abençoada. E a música é, né, um refrigério, quando a gente está fazendo uma tarefa, principalmente. Nesse interim, porém, chegamos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou. Irmão Lísias, chama-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhi ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Aqui nós encerramos o 11 e agora nós vamos iniciar o capítulo 12. Umbral, o umbral, vejam só. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de reconhecimento relativo a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam minha curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, pelos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Ele não se dedicou, né? Ele só ia assim em momentos de festa, de casamento, né? Onde tinha coisas para ele que interessava, né? Porque religião mesmo, ele não, aqui me parece que ele não frequentou. Desse umbral, porém, nunca tiveram notícias.
Mas como? Ele saiu do umbral, né? Vamos ver. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou: ora, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Tá aí, ó, viu? O próprio Lísias lembrou dele, né? Que ele ficou uns anos no umbral, né? Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. O umbral, continuou ele solícito, começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular a experiência no planeta, é muito difícil fazê-lo, pois só procurar o que lhe satisfaz ao egoísmo. É o que a gente faz, né? O nosso ego, né? Assim é que mantidos são os mesmos ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos, mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Verdade, né? Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. Olha que interessante, o dever cumprido. E às vezes nós temos que parar, né, meus irmãos amados, para nos questionar se nós estamos cumprindo com nossos deveres. Em primeiro lugar, o dever de filho de Deus, né? Que esse aí, né, amar a Deus sobre todas as coisas, é o mais importante. Segundo lugar, é ser cristão. E nós, mais ainda, espíritas, que temos essa doutrina maravilhosa, nos esclarecendo. Então os nossos deveres são imensos, porque vai por aí, né? Dever de família, dever de filho, de pai, né? E assim a gente vai levando, né? Muitos deveres, e por isso que a gente tem que estar atento, né? Que é muito mais fácil querer se aproveitar, né? Do que pensar nos deveres cumpridos, né? Vamos continuar que está bem interessante. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Nota-me a dificuldade para apreender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais. Lísia procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, é portador de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Olha só. Essa roupa imunda é o corpo casual, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores, compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre. Esquecemos, porém, o objetivo essencial e, em vez de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo nossos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Que lindo esclarecimento, né? Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo da nossa situação com o meio elevado, como regressar ao mesmo ambiente luminoso em piores condições? É mesmo. A gente não pode exigir voltar para um núcleo mais perfeito, se a gente ainda não sintoniza com ele, né? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima as prestações, o material deteriorado
das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração. Compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos, Lísias continuou: o umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note, você, que a providência divina agiu sabiamente, permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta. Abençoados umbrais da crosta que nos abrigam para nos refazer, meus amados. É verdade. Vamos continuar. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas à colônia de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separado deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizam por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie, formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder, pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados. Por não encontrar o Senhor à disposição dos seus caprichos, após a morte do corpo físico e sentindo que a coroa da vida eterna é glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Vejam, né? Que esclarecimento. Valendo-me da pausa que fizeram espontânea, exclamei impressionado. Como explicar? Então não há por lá defesa, organização? Sorriu o interlocutor esclarecendo. Organização é atributo dos espíritos organizados. Quem quer você? Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. Bem interessante esse ditado. A casa que não há pão, todos gritam e ninguém tem razão. Principalmente o pão da alma, né, meus amados? O viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e a angústia do umbral, nunca faltou lá proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se exigissem muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Creio então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, confirmou o dedicado amigo. É nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamentos de encarnados, porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou se destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pôde compreender. Quem pensa estar fazendo alguma coisa a lures, e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um, toda alma é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que segue, né, a humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral,
Porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que se defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. São necessárias muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Interromper as cilícias. Sumamente impressionado, exclamei: ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhe o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por largos instantes, acentuou ao despedir-se: será que você se sente com um preparo indispensável a semelhante serviço? Vejam só que esclarecimento que ele nos trouxe do umbral. E é uma realidade que não devemos temer. Por isso, nós temos que abraçar essa doutrina e nos transformar. E esse é o momento exato para isso, né? Olhar para dentro de nós, procurar os nossos deveres, se estão cumpridos, e como filhos desse amado Pai, né? Que ainda dá tempo, porque Ele nos ama indistintamente a todos e vai continuar nos amando sempre. E que Ele continue, né, meus amados, nos amando e nos protegendo com a sua força, com o seu amor, através dessas entidades queridas. Que Deus nos abençoe. Continue assistindo o nosso canal. Até a próxima, se Deus quiser. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site